planície cristalina de Aurin, onde o céu cintilava em 3 cores ao crepúsculo, os Ciri viviam em uma harmonia inflexível. Cada gesto, palavra e olhar obedecia a um código de conduta ancestral, gravado em tomos de luz que só os anciões poderiam interpretar. A ordem mantinha a paz, mas sufocava os desejos e a curiosidade. No centro da comunidade, Tari, uma jovem guardiã de arquivos, tropeçou em uma passagem esquecida do códice. As palavras sugeriam que o rigoroso equilíbrio escondia um segredo sombrio. Entre o medo e a curiosidade, ela enfrentaria escolhas que poderiam desafiar a frágil perfeição dos Siren. Quer então entender como você pode colocar um código de conduta dentro das entrelinhas e assim gerar propostas, conflitos, filtros, PDVs e diversos outros elementos desse iceberg cultural? Então sim, bora! Alô, Orbis, tudo bem? Aqui é o Fael Campos e hoje temos mais um episódio trazendo aqui para vocês esse iceberg cultural e hoje iremos falar sobre códigos de conduta. De uma forma geral, quando falamos sobre códigos de conduta, estamos dizendo de uma coisa muito mais ampla, com diversos microelementos que fazem diferença na hora da sua constituição, na hora da sua construção, na hora de se colocar dentro do papel, da história, da narrativa ou como você quiser colocar dentro da sua história. Só que um detalhe importante quando a gente fala sobre códigos de conduta é que muitas vezes a gente pode simplesmente imaginar como um conjunto de leis. Caso você queira apenas fazer isso, tem um episódio especificamente falando um pouco mais sobre esses detalhes na construção de um código de lei, mais especificamente um livro mais focado nisso. Mas se por acaso você quer considerar códigos de conduta como um condicionamento comportamental e assim trabalhar as entrelinhas e diversos outros elementos que vão ser colocados nesses fatores, aí sim, aqui esse episódio é para você. Então, por isso eu vou trazer para vocês 4 partes interessantes ou 4 dicas interessantes na hora da sua reflexão em colocar um código de conduta mais X ou mais Y. Então, novamente, iremos colocar um iceberg cultural, ou seja, a parte mais implícita do código de conduta. Não algo tão direto ou falado, mas sim coisas que a gente possa fugir do infodump. Porque aqui as dicas do iceberg cultural é fazer dessa forma. Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários se por acaso você quiser que eu crie mais as ramificações do iceberg cultural e trazendo alguns outros elementos, beleza? Então, vamos lá, trazer nossa primeira dica de como colocar um iceberg cultural um pouco mais implícito dentro da sua narrativa. O primeiro ponto, apesar de ser algo um pouco contraditório no que eu disse, são as normas de comportamento, postura e coisas mais diretamente ligadas ao personagem. Mas o que é interessante aqui, simplesmente quando falamos sobre códigos de conduta? É legal porque quando a gente trabalha nesses quesitos mais comportamentais visuais, postura, distanciamento, contato visual, você não apenas está estruturando um iceberg cultural ou simplesmente uma linha social, mas também você está modulando até um certo ponto os próprios PDVs. O que é PDV, point of view ou ponto de vista? Basicamente são os filtros que o personagem tem para ver o mundo de alguma forma. Então, da maneira como o seu personagem vai agir, reagir e ver o universo, as problemáticas e outros personagens, está em cima do filtro desse PDV. Falamos já em episódios bem antigos lá um pouco sobre a função do espaço e muitas vezes o nosso background é responsável pelo quê? Pelo esse PDV, por esse filtro que vai construindo o personagem. Se por acaso o personagem ele é muito agressivo, ele vê tudo de forma agressiva. Se o personagem é depressivo, tudo é mais escuro. Se por acaso o personagem é muito alegre, extrovertido, todo o universo é mais colorido. Se o personagem é mais inocente, não vê as malícias do mundo. Se o personagem é muito malicioso, apenas vê as malícias do mundo. Então é interessante porque
O código de conduta voltado aos parâmetros comportamentais e sociais do personagem vai direcionar você principalmente para uma construção de um filtro de personagem, de um PDV. E o legal disso é que você pode muito bem ter as causas sociais. Não causas sociais, mas as causas que são os fatores que motivaram ou construíram um personagem a ser daquela forma. Seja por constituição familiar, seja por personalidade mesmo, seja por construção social. O interessante desse ponto de vista mais focado nesse condicionamento, ou no caso, esse código de conduta focado ao personagem, gera situações de comportamento, problemáticas, ideias, desenvolvimentos, arcos de personagens que vão ser diretamente relacionados àquilo que você quer fazer. Então, por exemplo, prosêmica, o quanto o personagem se sente bem ao se aproximar ou não de algum personagem ou de alguma situação, ou né, no caso é que é o espaço social, tem um vídeo mais focado a isso, ou no caso, contato visual. Se o personagem seu se mantém no contato visual, ou se no caso ele é mais tímido, ou se ele é mais extrovertido, se ele tem alguma patologia social, como por exemplo um espectro autista que faz com que ele tenha dificuldade em encarar nos olhos de alguma forma, com isso você ganha profundidade de personagem. Até mesmo o tom de voz. Se o personagem ele é introvertido, o tom de voz é mais baixo. Se o personagem é mais autêntico, mais extrovertido, o tom de voz vai lá para casa do chapéu. Então é interessante porque esses condutas, esses comportamentos podem estar diretamente ligados à própria sociedade. A galera fala que o brasileiro ele é muito hospitaleiro, no caso, uma população que abraça mais facilmente, é muito alegre, até mesmo desconcertante para algumas culturas. Então isso pode gerar, sim, um efeito de manada, fazendo com que a sociedade, de uma forma geral, seja dessa forma, criando talvez até mesmo contrastes de personalidade. Se o seu protagonista ou seus personagens são mais introvertidos dentro de uma sociedade extremamente extrovertida, a diferença fica maior. Mas você pega personagens introvertidos numa sociedade um pouco mais plana, como acontece no Japão, por exemplo, esse destaque de introversão não é tão patogenicamente visível. Mas existem casos onde você coloca um tipo de introspecção tão gigantesca que mesmo a sociedade um pouco mais linear se torna algo mais abissal. Então é interessante porque o contato visual, as expressões, a forma como a pessoa se expressa, seja verbal, facial, corporal, a prosêmica, tudo isso gera situações que pode muitas vezes ser o seu fator contrastante de gerenciamento de personagem. E com isso gera pontos de vistas diferentes e questões de obstáculos, conflitos, pontos e diversos outros elementos que vão gerar narrativas, problemáticas, conflitos, pontos de virada, clímax, punches. Tudo isso está diretamente relacionado com aquilo que você quer trabalhar. Então, legal porque esses condutas, esses comportamentos, muitas vezes são modulados, muitas vezes com detalhes minuciosos. Claro que pode citar uma questão de um personagem verbalizar para, fique quieto, não sei o que, ou a sociedade vai ver você de uma maneira, isso e aquilo e outro. Você pode verbalizar essas condutas, mas o interessante é você mostrar essas contas. Quanto mais show don't tell você colocar em todos esses elementos que eu vou trazer hoje, melhor. Claro que às vezes é interessante, principalmente se um personagem é estrangeiro, seja estrangeiro social ou estrangeiro propriamente dito, pode gerar uma situação que vale a pena verbalizar, no caso, para o personagem, para que a gente entenda também. Só que o foco não é que, no caso, o leitor entenda, mas o foco é que o personagem entenda. E, no caso, o escritora que não é bobo, vai entender e vai jogar também para o leitor. São técnicas diferentes que você mascara um pouco o seu infodump, como no caso eu já trouxe para vocês a técnica do especialista, onde ele explica o universo, o sistema mágico, aquilo que seja, para aquilo. No caso aqui é uma das outras formas, que é você não ser um especialista, mas sim um hoster ou um apresentador.
onde você vai apresentando o universo, porque é a função dele, é o trabalho dele. Mas o legal é que você vai construindo a questão social, visualizando o que os personagens estão fazendo. Todo mundo come quieto, quando está, no caso, um almoço, uma janta, mantendo o foco no prato, sem trocar olhares. Então, será que esse é um comportamento familiar, social? Ou qual que era o quê? Então, interessante porque quando você for construir os seus personagens e as suas situações, as normas de conduta do personagem não apenas geram ponto de vista, mas também começa uma construção social ou familiar. Um próximo ponto interessante que eu acho bem legal é a dinâmica de relacionamento. Uma coisa é você colocar os seus personagens com o seu código de conduta mais pessoal, que vai espelhar, no caso, esse segundo ponto, que é essa dinâmica de relação. E a dinâmica de relação pode ser de diversos elementos diferentes. Hospitalidade, pode ser o quesito da educação, pode ser o fator de conversa. Existem diversos elementos que mostram e demonstram essa dinâmica no caso, essa dinâmica ou familiar ou social, mas esse código de conduta mais dinâmico, onde você percebe as relações de forma mais direta, não no caso numa pontuação ou numa cena, mas sim no conjunto da ópera como um todo. Por exemplo, se a gente considera a hospitalidade, algo que já foi citado, existem culturas muito hospitaleiras, onde você percebe essa conduta hospitaleira como forma de eu sou o seu anfitrião, então eu irei recebê-lo, você vai comer a minha comida, você vai ser, né, no caso, morar debaixo da minha casa, eu vou pagar as suas contas e eu tenho prazer em fazer isso. Tanto que, por exemplo, na cultura árabe, se você vai na casa de um árabe e você não aceita nada que ele servir, isso é extremamente, no caso, uma falta de educação extrema, porque a pessoa vai falar assim, nossa, eu ofereço do meu melhor e você não aceita nada. Porém, muitas pessoas, com medo de se sentirem parasitas, decidem não aceitar nada. Então, esse choque dinâmico da hospitalidade do anfitrião gera um desconforto e isso gera uma dinâmica narrativa bem interessante. Obviamente, vivenciar esse tipo de coisa é um negócio muito ruim, porém, como um livro serve como uma experimentação social, uma experimentação de experiências propriamente dita, fazer e perceber isso gera situações interessantes. Então, no caso, você vê um personagem que você se identifica passando por uma situação bosta como essa, você já fica meio que engatilhado de que num próximo momento que você perceber que a pessoa está sendo muito educada e te oferecendo, você pode muito bem perguntar para o amigo ou para alguém que já passou por a situação e perguntar, é educado recusar ou é educado aceitar? Ou no caso, ser realmente honesto com o anfitrião e falar assim, olha, eu gostaria de aceitar, mas eu tô me sentindo um pouco parasita quanto a isso. E a pessoa fala assim, não, por favor, aceite. E você entende. Tem uma brincadeira que eu gosto de fazer que é, nós, da mesma forma que no brasileiro as pessoas elas oferecem por educação, você recusa por educação. Mas eu tenho uma técnica que eu acho bem legal, que eu chamo de a técnica dos três. Se a pessoa te ofereceu 3 vezes, significa que ela realmente quer que você aceite. Então, gostaria de tal coisa? Ah, não, muito obrigado. Tem certeza? Ah, não, não, muito obrigado. Mas você vê que a pessoa lá iria perguntar uma terceira e por acaso não perguntou, você fala assim, não, desculpa, o que você estava perguntando mesmo? Se você quer tal coisa, é a terceira. Aí pá, você aceita. Mas tirando a brincadeira de lado, é interessante porque não apenas a hospitalidade, mas também as obrigações. As obrigações, no caso, a visita, ela não lava a louça, ou no caso, ela lava a louça. Ou no caso, a visita leva presentes ou não leva presentes? O anfitrião paga presentes para o hóspede ou não? Então existem diversas pequenas obrigações que às vezes você não pode entender ou não sabe. No caso, se vai um rei convidar uma galera para uma festa, os convidados levam presente para o rei, já que o rei está oferecendo comida, diversão, proteção ou diversas coisas, ou simplesmente a sua presença ilustre já é considerada a obrigação, ou no caso você não ir e avisar ou não ir e nem avisar. Não tem como saber. Mas o interessante é esses pequenos detalhes. É ver essas pontuações aqui e ali, colar, pra cá, pra lá, taná, faná,
E com isso você vai gerando situações diferentes, complicações diferentes, tramas diferentes, arcos de personagens diferentes, porque um personagem ele pode simplesmente, por educação, não aceitar a hospitalidade do anfitrião e ficar na paz. Porém, o anfitrião se sentiu tão ofendido que agora ele vai ser um antagonista daquele personagem devido a isso. Ah, mas Rafa, que coisa besta. É social. Então, se é social, modifica o homem, da mesma forma que o homem modifica a sociedade. Então, ele se sentiu tão ofendido devido a essa quebra cultural e também a própria hospitalidade que ele quebra de alguma forma ou ele se vê na necessidade de realizar algo negativo para aquele hóspede devido às questões sociais que estão colocadas dentro do código de conduta. E isso é muito legal. Também a questão de tratamentos familiares e outros pontos, mas dentro desse fator, dessa dinâmica de relacionamentos, o que é mais legal são as obrigações implícitas. As obrigações implícitas, de uma forma geral, elas são todas as obrigações que estão diretamente relacionadas ao que você precisa fazer, sem nunca ninguém dizer o que é para fazer. Onde você precisa aprender, saber de forma dinâmica, em tempo real e fazer direito. Então essas dinâmicas de obrigações implícitas são tão interessantes porque geram constrangimento, geram motivações, geram conflitos, geram diversas situações interessantes que narrativamente são bem legais. Obviamente, ninguém vai querer passar por uma situação merda onde você deveria fazer alguma coisa e não fez porque não sabia, e mesmo que você alegue, fica uma torta de climão. Mas essas obrigações implícitas geram diversos elementos. Tanto que futuramente irei fazer um vídeo apenas de obrigações implícitas, porque é muito interessante você ver que existem diversas ferramentas que você pode trabalhar narrativamente, wordbuildicamente, em cima apenas desses fatores. Mas, de uma forma geral, se você quiser trabalhar essas dinâmicas, pense em diversas situações. Caso não, foque nas obrigações implícitas, que são elementos ou conversas ou situações ou regras que as pessoas precisam fazer, mas nunca ninguém ensinou. Próximo ponto interessante que eu acho bem legal é a questão das expressões das emoções. Ou seja, é o quanto o personagem pode ou não pode expressar o que sente, visual, falado ou comportamental. No caso, as pessoas elas são extremamente honestas, ou uma cultura que ela é extremamente honesta e direta, então permite você dizer, falar, expressar tudo aquilo que você sente e você pensa. Perfeito? É uma sociedade extremamente fechada, onde você não tem direito a nada, onde se você se mantém numa máscara de neutralidade ou se mantém numa máscara de felicidade, fazendo com que você precise sempre mostrar pensamentos positivos. É interessante porque esses níveis de situação podem gerar diversos estranhamentos que fazem com que o personagem estrangeiro, até mesmo nós, leitores, jogadores, fazemos essa situação e entendemos aquela cultura de uma forma diferente. Principalmente se você vai fazer uma cultura extraterrestre ou uma cultura muito distante daquilo que você quer fazer, faz com que você gere essas barreiras e esse distanciamento, gerando situações diferentes. E é legal porque esse segurada, esse controle emocional, seja ele como for, vai gerando situações internas dos personagens bem legais. Pra galera que é psicólogo ou gosta do estudo do comportamento, sabe que reter emoções gera diversos fatores que não apenas interferem no comportamento, na psique, no emocional, mas também no corpo da pessoa. A pessoa que guarda muito rancor gera situações que podem baixar um tanto o sistema imunológico, pode ter problemas respiratórios. A galera que segura muito, no caso, engole muito sapo, pode gerar gastrite devido ao aumento de ansiedade, isso gerando uma gastrite emocional, ou até mesmo algumas úlceras e até mesmo alguns problemas em diversos fatores, como problemas renais, problemas de bexiga e diversas outras coisas, até mesmo musculares, ATM. Então é interessante porque
esse controle emocional seja como uma obrigatoriedade, como um grupo de monges que precisam ter um controle emocional a partir do aumento da sua espiritualidade, ou até mesmo um controle emocional que é a base da raiva, do ódio, no caso da violência, onde você precisa se manter educado na base da porrada, onde as pessoas você percebe que, principalmente os mais jovens, possuem diversas marcas corporais de violência devido a ter que manter-se de uma forma cultural onde as suas emoções não pode chorar, não pode isso, não pode aquele outro, e você precisa engolir essas emoções na base do ódio. Isso vai construindo uma psique um tanto quebrada. Tudo isso que eu estou trazendo, do ponto 1, 2 e agora aqui no terceiro, obviamente conformam tudo isso dentro de um PDV. Isso vai construindo um ponto de vista de personagem. E como nós estamos falando de seres humanos, criaturas complexas, existem bilhões de outras formas que vão interferir diretamente. Traumas, medos, situações, vivências. Porém, isso é história para outro vídeo. Aqui estamos falando de códigos de conduta, onde o código de conduta, seja familiar, seja social, ou um próprio autoconduto, até mesmo religioso, gera diversas formas onde você pode ou não expressar aquilo que você está sentindo a partir dessas ideias. Então, se você pode chorar, se você não pode chorar, se você precisa se manter com um rosto X ou um rosto Y, ou diversos outros elementos que vão fazer com que você permita ou não se expressar de uma forma X ou de uma forma Y, com isso vai gerando situações bem interessantes. E tudo isso não é algo que é falado, é algo que é visto, algo que é percebido. Esse iceberg cultural do código de conduta, ele é gostoso de se sentir porque se trabalha no subtexto, se trabalha na parte mais subliminar de todas as coisas. Para o escritor fica extremamente difícil porque quanto mais implícito, porém demonstrativo, mais gostoso de se sentir, como todos os outros icebergs culturais que eu já trouxe aqui para vocês. Mas você percebe que vai gerando situações que aos poucos você pode ir criando mistérios, foreshadowings, red herrings, revelações, punches, porque tudo isso é uma máscara obrigatória construída por um código de conduta, mas você não vê o que está por trás dela. E o último ponto que eu quis trazer para vocês hoje é o quesito da moralidade e dos valores não verbais. O que é interessante aqui desses fatores de moralidade e tudo mais? Muitas vezes a gente fala sobre ideias, propostas, intenções, valores. E esses valores e essas formas de lidar com esses valores estão diretamente relacionados com o código de conduta. No caso, se você é obrigado a sempre ajudar o outro, mesmo que você não consiga fazer, até mesmo caso atrapalhe a situação, no caso você faz. Então, um código de conduta te obriga a ajudar o outro, mesmo que você não queira, ou mesmo que você seja incapaz de fazer isso. Porque o importante é o quê? A ação, não a intenção. Mas da mesma forma que se você oferece ajuda e a pessoa fala que não, você ainda foi taxado como uma pessoa boa porque você intencionalmente quis ajudar. Então, o legal é que a sociedade onde você está em volta, ou a sociedade familiar, ou a sociedade, no caso, microsociedade. O que é importante? A intenção ou os resultados? Então, no caso, se você ajudou de má fé, ou não quis nada com nada, mas ajudou e deu tudo certo, você é a melhor pessoa do mundo. Mas se você não ajudou, mesmo que você tivesse oferecido, mas não quiseram, você foi taxado como a pior pessoa do mundo, porque o importante não é isso. Em algumas culturas a gente considera como de boa intenção o inferno está cheio. Então você pode brincar com diversas filosofias que estão diretamente ligados. Ou até mesmo o quesito de o que é bom, o que é ruim. O que é bom para você pode ser ruim para mim. Então, eu não posso fazer coisas ruins para mim. Então, vou fazer as coisas boas para mim. Se isso vai te afetar negativamente, aí, meu querido, o problema é seu. Algumas sociedades pode ser considerado, dentro de um código de conduta, que pessoas fracas é aquelas que se submetem a outras pessoas.
Então, se você faz alguma coisa pensando no outro, significa que o outro é acima de você, então você é fraco, então você tenta agradá-lo de alguma forma, mesmo que isso te interfira negativamente. Em compensação, existem outras culturas que ajudar o próximo é algo muito mais grandioso, ser humilde é muito mais grandioso. E você não tem algo que ele é explícito, no caso falado. Claro que você pode colocar dentro de um código de conduta religioso ou até mesmo dentro de uma fala, um diálogo, porém, ver uma sequência de situações que permitam com que você entenda, seja pelo PDV de um personagem, seja por uma cena ou qualquer outro motivo que explique essa situação, é bem legal, é bem interessante. E isso gera situações muito legais devido a não apenas controles de valores ou as próprias criações de valores, mas também motivações, moralidades, ética de uma forma geral. É legal porque códigos de conduta muitas vezes estão relacionados à sociedade, à filosofia e à religião. Então, estudar esses três aspectos, aspectos sociais, filosóficos, religiosos, teológicos, que seja, faz com que você entenda como que essas três forças gerem o comportamento humano devido a um ponto de vista e um caminho diferente. A religião gera como uma vontade divina, a filosofia como um bem social, e no caso a cidadania, de uma forma geral, pensa no ponto de vista da evolução daquela sociedade, não de um coletivo maior, universal, como algo religioso, ou ético como algo que abrange todos os seres humanos, de uma forma geral, como indivíduos. Então, eu acho bem interessante porque trabalhar esses códigos de condutas bem mais pontuais geram situações diferentes. E isso que é o mais legal e o mais profundo do estudo do código de conduta. Então, pessoal, esse aqui foi o meu vídeo trazendo o iceberg cultural de código de conduta. Eu trouxe 4 elementos, no caso, eu tenho vários outros que eu acho que são interessantes dentro das suas minúcias e, obviamente, as obrigações implícitas que isso eu já vou trazer futuramente, no caso não mais esse ano, porque nós já estamos aí acabando, mas em janeiro já voltamos com muita força e diversos episódios. Claro, vai ter vídeos continuando segunda, quartas e sextas, mas é isso que eu quis trazer para vocês. Se vocês chegaram até aqui e não deixaram o like ainda, deixa o seu like para a gente entender que você gosta desse tipo de conteúdo e se inscreve se você achou que vale a pena esse tipo de conteúdo para a construção do seu universo, para suas narrativas e, obviamente, use e abude das suas construções e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!